Venho à tribuna, presidente, para relatar pelo menos duas situações. Uma, fruto de um trabalho que nós fizemos hoje na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle, quando realizamos a segunda audiência para tratar da dificuldade que uma parcela importante dos brasileiros enfrentam no quesito transporte aéreo. Eu me refiro à equivocada política do Estado brasileiro de tentar tratar o país como se ele fosse igual e não um país continental, com uma região como a Amazônia, com uma região como o Nordeste brasileiro. E quando se chega nesse quesito de transporte aéreo, nós temos um problema gravíssimo, que é a absoluta falta de infraestrutura aeroportuária, especialmente na Amazônia brasileira. E aí, por vivermos na Amazônia, por cuidarmos da Amazônia, nós pagamos um preço. A população, são 25 milhões de amazônidas, paga um preço e é cobrado para quem vive na Amazônia um preço que é absolutamente injusto. Há um tratamento como se fosse de segunda, terceira, quarta, quinta categoria. Fizemos uma audiência no dia 2 de setembro com os representantes das companhias aéreas e hoje, por requerimento meu aprovado na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle, associada à audiência com a Comissão de Desenvolvimento Regional, nós tivemos, então, uma audiência pública com o ministro Eliseu Padilha, com o presidente da Infraero e com o diretor da ANAC. Foi uma audiência da maior importância. Eu tenho encontrado inúmeras pessoas no meu estado, até fora do Acre, pessoas me cumprimentando, agradecendo por eu estar levantando, junto com outros colegas, esse debate do absurdo, do injusto custo do transporte aéreo no Brasil. Como um país como o nosso, com 200 milhões de habitantes, continental, como falo, bonito por natureza, como diz o poeta, vai poder ser uma referência de turismo se nós temos os preços de passagens aéreas mais caros do Brasil? Como nós vamos ter um melhor aproveitamento pelos brasileiros do potencial turístico do país se é mais barato ir para qualquer lugar do mundo do que andar de avião dentro do nosso país? Hoje, nós apresentamos essa realidade para o ministro Eliseu Padilha e sua equipe. É inexplicável. O diretor da ANAC diz, não, nós não podemos ter nenhuma política de controle de preço, porque a política nacional é de concorrência livre. Mas eu pergunto, ministro, colega senador Fernando Bezerra, senador Elmano, eu falei para o ministro, eu digo, o senhor foi ministro dos transportes. Rio de Janeiro, São Paulo, é mais ou menos a distância Porto Velho e Rio Branco. Eu estou exagerando um pouquinho, como diz aquela piada no voo da TAM, do posto Ipiranga, que ele chama lá de Piracicaba e Fernando e Piracicaba, e outros, não, eu sou Fernando e Sorocaba. Eles, mas não vamos brigar por 90 quilômetros? No nosso caso, eu falei para ele, se tivesse que ter concessão, Rio de Janeiro, como tem, São Paulo, e Rio Branco, Porto Velho, onde é que vai ter uma grande procura e onde é que não vai ter procura nenhuma pela concessão? É a mesma coisa? Não, é bem diferente. Eu falei, mas pois é tudo no mesmo país, a mesma quilometragem e duas cidades. É óbvio que se a ANAC, se nós seguirmos tratando
coisas diferentes de forma igual, nós vamos estar sendo injustos. Uma empresa aérea vai preferir ficar fazendo a ponte aérea Rio e São Paulo, que é a mesma distância, ou Porto Velho e Rio Branco? Óbvio que vai preferir o filé. Agora, exatamente por ter a melhor rota, é que ela tem que ter uma política de responsabilidade e de respeito com a população de outras regiões do país. E aí a ANAC se omite. Aí o Ministério da Aviação Civil precisa agir. Queria dizer à população do Acre e da Amazônia, vamos seguir nessa luta. Vários colegas encamparam essa luta. Os companheiros do Amazonas, de Roraima, do Amapá, do Pará, suprapartidariamente. Porque nós estamos aqui para fazer leis, para fiscalizar também. E nessa questão, nesse quesito de fiscalização, temos 3 serviços oferecidos no Brasil que precisam da nossa ação. Um deles, o senador Walter Pinheiro conhece bem, a parte de telecomunicação. Um desastre. Quando fizeram a privatização da Eletrobras, venderam o nosso satélite para os mexicanos. Desculpa, a Telebrás, o nosso satélite foi junto, está lá, agora o Brasil não tem satélite, tem que contratar. Eu estava ontem numa reunião de defesa em São Paulo. Jorge Viana, a empresa que controlava os satélites no Brasil chama-se Embratel até hoje o nome, mas era Embratel estatal, hoje é Embratel. Essa empresa pertence a um grupo que hoje é quem comanda a Claro, comanda outras coisas. Então, na realidade, no processo de privatização, também os nossos satélites foram embora. Isso. Ontem eu estava em São Paulo, num debate sobre defesa, e o que é que acontece? O Brasil, e não é grave não ter satélite só não, o duro, porque ter satélite e não ter lançador também dá na mesma, você perde o controle dele. O Brasil não tem nem uma coisa, nem outra. Aliás, não se entende quando o assunto é o espaço, é a parte satélite. E sem isso, no mundo de hoje, senador Walter, não há apelo. Senador Jorge Viana, estamos fadados ao fracasso. Vou abusar um pouquinho do tempo de Vossa Excelência, porque essa é uma área que não só é uma área da minha, eu diria, paixão especial, mas a área da minha atuação profissional. Todas as reuniões que eu tenho ido no mundo, fui várias vezes, inclusive representando o governo Fernando Henrique Cardoso, e fui agora para diversas reuniões. Há no mundo uma instituição que se chama União Internacional de Telecomunicações, que discute, inclusive, o uso do espectro e essa questão dos satélites. Em todas as reuniões em que nós vamos discutir sobre esse controle orbital, sobre a questão de lançamento ou sobre a questão de frequência, o Estado americano, além de ser representado pelas autoridades, eu estou falando do Estado americano, Estados Unidos da América do Norte, além das autoridades de comunicações ou de telecomunicações, como queiram chamar, se no Brasil nós chamamos mais de telecomunicações, quem representa o Estado americano nesse debate é o Ministério da Defesa. Portanto, os Estados Unidos tratam isso como uma questão estratégica. Questão de estratégia e defesa nacional. E nós estamos longe, senador e presidente Walter Pinheiro, e aí depois nós estamos reclamando, porque nós vamos tentando tratar no varejo algo que tem que ter um tratamento no atacado. Você ou controla a partir de lançadores, de satélite, e depois você segue fazendo como uma política de guarda-chuva, ou então não tem como, sem guarda-chuva, se proteger da chuva apenas com capa de chuva. Vai se molhar. Ou quem está do seu lado também se molha. Então, esse é um problema grave. No Acre, a situação de oferta de serviço é cara e ruim. Somado com o problema que nós temos no transporte aéreo, é uma situação vexatória. Eu falava para o ministro, é mais barato morar na Europa e vir trabalhar aqui em Brasília toda semana, do ponto de vista do preço da passagem aérea, do que morar em qualquer estado da Amazônia e vir toda semana trabalhar aqui. Eu compro passagem com 3 meses de antecedência, mudei as regras de ressarcimento. Eu mudei como vice-presidente, com o apoio dos colegas, para poder economizar dinheiro público do contribuinte, que não é público, é do contribuinte, que paga a passagem, porque antes não podia comprar com antecedência, agora a gente pode fazer o ressarcimento, mas mesmo assim, quando eu vou comprar uma passagem com 2 meses de antecedência,
É mais barato uma passagem Brasília para os Estados Unidos, para Pequim, como eu mostrei hoje para o ministro, uma ida e volta, do que uma ida e volta para Rio Branco. Esse ano, senador Walter, presidente, umas 10 viagens eu vim Rio Branco, Manaus, e desci aqui em Brasília. Cometi, para alguns, uma ilegalidade. Daqui a pouco vão perguntar na minha prestação de conta o que é que eu estou fazendo tanto em Manaus. Não fui nem uma vez a Manaus. É que é mais barato comprar, na maioria das vezes, uma passagem Rio Branco, Manaus, que passa por Brasília, do que comprar uma Rio Branco, Brasília. O senador Raupp hoje falou, olha, eu estou comprando para Foz do Iguaçu. Ele compra Porto Velho, Foz do Iguaçu, R$500, R$600. Uma Porto Velho, Brasília, R$1.200. Então, ele compra para Foz do Iguaçu, desce aqui. Qual é a lógica? Então, na quinta-feira terá uma reunião, quero dar aqui uma notícia. Quinta-feira teremos uma reunião no Ministério da Aviação Civil. Os representantes das empresas, o ministro, o ANAC, eu, o senador Randolfo e o senador Flecha, vamos estar presentes ao resultado da audiência que fizemos hoje. Estou certo que vamos ter um freio nesse abuso por parte das empresas aéreas que funcionam de maneira combinada assim, TAM e GOL, porque as passagens, os preços estão sempre batendo uns com os outros no teto, no absurdo. Mostrei para o ministro que é mais barato pegar um voo para ir para a Ásia do que para voar aqui dentro do nosso país. Mostrei para o ministro que há 2 pesos, 2 medidas. As companhias aéreas dizem, é o ICMS. Não é só isso. Porque eu peguei o ICMS dos estados do Nordeste, São Paulo cobra o mesmo ICMS que o Acre cobra. Então, também não é só isso. Aí falavam, não, mas o querosene de avião é muito caro. O preço é regulamentado no mercado internacional. O barril de petróleo era 120, agora está menos de 50, e não altera para os usuários brasileiros. O dólar está a mais de 4, aí se diz, não, agora vai ter turismo interno. Vai ter turismo interno como? Se continua sendo mais viável sair do Brasil, mesmo com dólar 4, do que fazer a compra, a aquisição de uma passagem dentro do país. Então, ficou acertada essa reunião, e eu queria dizer também uma boa notícia para o Acre que eu recebi hoje, e já divulguei na rede social, é que o ministro assumiu um compromisso que vai, já parabenizei o governador Tião Viana, que lutou, ao prefeito Marcos Alexandre, da nossa capital, a todos que vivem em Rio Branco e nos demais municípios do Acre, o ministro assumiu o compromisso de terminar a obra da pista do aeroporto de Rio Branco até o final do ano, antecipando a conclusão da obra em 1 ano. Nesse período de crise, é de fato uma boa notícia. Para piorar, senador Walter, a única capital do Brasil que os voos são de madrugada é Rio Branco, porque a pista está há quase 2 anos em obra. Então, a partir de janeiro, quem sabe, vão voltar os voos diurnos, eu vou poder chegar aqui de dia, em vez de toda semana, são 2 noites não dormidas. Ou 4, uma indo, uma voltando, como a gente já vai toda semana, já vou na quinta-feira novamente. E queria, então, pedindo a compreensão de Vossa Excelência, me deter a um tema gravíssimo, porque falei que eram 3. A situação dos apagões em Rio Branco. Essa última semana, nos 7 dias, foram 5 apagões. Uma vergonha, um desrespeito. E hoje tive uma reunião com o deputado federal, coordenador da bancada, Raimundo Angelim. Nós amanhã temos uma audiência com o presidente da Eletronorte, temos uma audiência com o doutor Romeu, diretor da ANEEL, e nós vamos chamar toda a bancada, os senadores Petecão, Gladson, chamar os deputados federais e, de maneira suprapartidária, vamos denunciar, cobrar a explicação e pedir que se ponha fim. Hoje já me prometeram que não haverá mais apagão, mas eu estou entrando com requerimentos ao ministro Eduardo Braga, ao presidente da ANEEL, porque quem vai ressarcir o prejuízo dos pequenos comerciantes, dos agricultores, daqueles que perderam o que tinham por conta de 4, 5, 6, 8 horas de apagão que nós vivemos. Foram 5 apagões em uma semana. Como nós estamos entrando, colaborando com a matriz energética do país,
com Jirau e Santo Antônio. Na hora que começamos a gerar energia limpa, que melhora a matriz, que vai fazer com que o Brasil chegue melhor na COP21 de Paris, a COP do clima. Exatamente quando damos uma contribuição, Acre e Rondônia passam a sofrer algo que ninguém aparece para explicar. Uma das contas é que houve situação de ficar bairros em Rio Branco sem energia pelo menos 80 vezes nos últimos 2 meses. A quantidade de equipamentos queimados. Eu estava com meu pai anteontem, na casa dele, 87 anos, falou, filho, tá tudo... E meu pai é um curioso e é um técnico, passou a vida consertando rádios e técnico em eletrônica. Mas nós temos vivido uma situação muito, muito grave e eu dou essa satisfação ao povo do Acre, a toda a imprensa. Fui dar entrevista na TV Gazeta, não podia dar por conta da falta de energia, não se pode usar a internet, a situação dos pequenos comerciantes é gravíssima e eu estou aqui dizendo que vou entrar com um pedido de explicação, de justificativa para o ministro de Minas e Energia. Vamos ter uma audiência amanhã que eu solicitei com o diretor-geral da ANEEL, Dr. Romeu, e também vamos à Eletronorte para cobrar respeito com a população do Acre. Não tem sentido. E o querido senador Aloysio Nunes Ferreira me lembra muito bem que hoje pela manhã, quando eu levantava esse assunto, ele imediatamente sugeriu que fizéssemos também, e nós dois estamos apresentando, com mais alguns colegas subscrevendo, a solicitação para fazermos uma audiência pública para entrarmos nesse assunto. Eu sei que nós tivemos problema lá em Jirau e Santo Antônio, problema social durante a construção da obra. Eu sei que está atrasado o linhão que vai até Araraquara para poder fazer a entrega de energia, mas, senador, a informação que me deram hoje, e amanhã eu quero buscar essa informação oficial, é que estavam testando os modelos, o modelo de distribuição, e com isso desligavam a energia no Acre e Rondônia, sem nenhum aviso, sem nenhuma explicação, e os prejuízos foram incalculáveis. Tudo mais para quando não se tem energia. Eu estava em Rio Branco. Foram 3 apagões no período que eu estava lá, e nos 7 dias foram 5. Gravíssimos. Criadores de aves perderam tudo em vários municípios, como Brasileia, Assis Brasil. Então a situação é muito grave e, senador Raup, eu ouço Vossa Excelência. Não tem como o senador vai falar, mas nessa situação, senador Jorge Viana, do ponto de vista operacional, senador Raup, quando a gente testa um sistema novo, a linguagem técnica que nós usamos chama-se fazer o paralelo. Ora, quando você faz um paralelo, significa dizer que o novo sistema entra em conjunto com o sistema velho e não em substituição ao sistema em operação. Então, portanto, isso não é um teste, isso é uma barbeiragem. Portanto, isso que aconteceu, efetivamente, não tem como você entrar com um sistema novo e antes do sistema novo entrar, você cortar o sistema velho. Isso não existe em nenhuma operação dessa natureza técnica. Então, só para concluir, o senador Raup, depois eu concluo, porque o presidente Renan chegou e nós vamos ter aí a ordem do dia e seguir com os trabalhos. Senador Jorge Viana, eu ontem, aliás, no domingo, eu liguei para o presidente da Eletrobras, José Costa. Falei com ele domingo por volta de 12h. Eu estava em Pimenta Bueno, interior de Rondônia, tudo apagado. Mesma coisa no Acre. Já tinha havido um apagão na sexta-feira, que eu estava lá também em Ouro Preto, onde reside a minha netinha de 1 ano de idade. Estava visitando ela em Ouro Preto, tudo apagado, o povo das lojas tudo fora, porque não aguentava o calor na cidade, sexta-feira E no pior período, né, o calor amazônico, 40 graus na cidade. Mas de Pimenta Bueno, que dá mais ou menos 550 quilômetros até Porto Velho, todas as cidades ao longo da BR e algumas fora do eixo onde estavam interligadas, todas as escuras, e era o 6º apagão em 40 dias. Eu cheguei ontem, falei com o Costa no domingo e já pedi audiência com o ministro Eduardo Braga para ontem, no final da tarde, quando eu chegava, às 5 horas da tarde em Brasília. Estive com o ministro Eduardo Braga, ele prontamente ligou para o Dr. Costa, com quem eu já havia falado no domingo,
e disse assim, olha, ou resolve esse problema ou cabeças vão rolar. Porque não é possível dois estados, Rondônia e Acre, ficar por 6 vezes até 4 horas. E sem nenhuma explicação, sem nenhuma nota, aviso, sem nada. explicação, sem nada. Mas aí, pasmem, eu fiquei sabendo ontem que o problema é da Eletronorte, não da empresa que cuida da energia, lá que distribui energia, que é a Ceron. Os diretores da Ceron apanhando muito da mídia do Estado. Aí liguei para o doutor Charone ontem, antes de estar com o ministro, e dizer ele que realmente o problema é da Eletronorte, ela que tem que fazer esses testes e tal, mas então que avise. Né? E eu espero que aí o ministro, com o doutor Costa, me garantiram que providências seriam tomadas e que possivelmente a partir de hoje já não haveria mais esses apagões em Rondônia. Olha só a ironia, Rondônia tem 3 grandes, tem mais, tem várias, mas tem 3 grandes usinas. A usina de Samuel foi a primeira a ser 270 mega, a usina de Santo Antônio, que dá 3.600, 3.700 mega, e a usina de Giral, também do mesmo tamanho, somando mais de 7.000 megawatts. Rondônia é o estado mais autossuficiente de energia e agora vive de apagão? 2 linhas enormes, gigantescas, que levam energia de Rondônia para Araraquara, em São Paulo, para uma estação, uma subestação grandiosa também para distribuir essa energia, e Rondônia e Acre ficar sem energia. Aí é demais para nós. Então, parabéns pelo pronunciamento. Já estou também, né, tomando todas as providências. Eu espero verdadeiramente que a partir de hoje, ou de ontem, já que não teve, hoje também não teve novamente nenhum apagão, que a gente possa voltar à paz no estado de Rondônia e no estado do Acre. Obrigado. Eu agradeço as suas palavras, senador Raupp, e fico contente de estarmos juntos nessa luta. É um absurdo, né, um desrespeito. Eu vou estar amanhã com o presidente da Eletronorte. Com a palavra, Vossa Excelência, senador Jorge Viana. Vamos estar na ANEEL e vamos procurar o ministro Eduardo Braga. É um desrespeito. Agora, nós queremos saber os culpados, porque a população vai precisar entrar com ação para ressarcir o prejuízo. 3-1 ou 2-2. E vai ter que acionar a União. Eu ouço o senador Ivo Cassol, que também sofre com esse problema que ocorre no Acre e Rondônia. Obrigado, nosso amigo, ex-governador e senador Jorge Viana, obrigado pela parte. Eu quero aqui fortalecer essa indignação que tanto Vossa Excelência como também o senador Raupp está. E a coisa é pior ainda. Nós temos a Guasco, em Rondônia, que nos pontos isolados estão com os motores sucateados, a exemplo de Porto Rolim de Moura, tantos outros lugares, que tem que fornecer energia e não tem energia de qualidade. Eu ouvi a Vossa Excelência, senador Jorge Viana, falar agora há pouco que tem que achar o culpado. O culpado desse sistema aqui, infelizmente, é a Eletrobras. Por que a Eletrobras? Uma gestão incompetente, uma gestão sem seriedade, porque os mesmos diretores das 6 empresas que respondem por Acre, respondem por Rondônia, responde por Roraima, responde por Amazonas, pelo Piauí e pelo Alagoas. O mesmo diretor fica despachando dentro do avião porque não dá conta de tomar conta disso. Isso é uma injustiça, é uma incompetência, é uma falta de gestão, falta de responsabilidade. Estão resolvendo o problema agora da energia em Rondônia porque vão ligar os motores. Mas o que está faltando dentro da Eletrobras é falta de gestão. Está faltando falta de gestão. Rondônia está propiciando para o Brasil a energia que o Brasil precisa. Mas, infelizmente, se a Eletrobras não fizer os investimentos necessários, nós vamos ficar no escuro. Está aí um exemplo. Tinha a época da CCC, 360 milhões para fazer a rede de Presidente Médici a Costa Marques, passando Alvorada, São Miguel, Seringueira, São Francisco, Costa Marques. Também tinha, que é o CCC que devolvia 100% de investimento. Também a rede de Ariquemes, a Montenegro, Campo Novo e Buriti. Também na região de Jaru, Pateobroma, Vale do Donaria, Machadinho, a Cujubim. Para você ter uma ideia, meu amigo, companheiro, senador Jorge Viana, pela falta de gestão, pela falta de competência desses diretores nomeados, biônicos, que ficam, infelizmente, não tem como despachar. Então, o que está faltando, infelizmente, no governo, é falta de gestão. Essa falta de energia no estado de Rondônia está uma vergonha. Está uma vergonha essa falta de energia no estado de Rondônia. Por quê? Porque não tem gestão. Vai resolver o problema do diesel amanhã, nós vamos continuar no escuro depois da manhã.
Enquanto isso, Machadinho, Buriti, Cujubim, São Francisco, Costa Marques, Pedras Negras, Porto Rolim de Moura, enfim, Surpresa, continua tudo no escuro, as empresas não têm compromisso, não têm responsabilidade, e o presidente da Eletrobras e dessas empresas quebradas, como diz o ditado, estão simplesmente voando de avião para cima e para baixo, que não dão conta de cuidar um estado, que dirá cuidar 6 estados. Então, a sua indignação é junto comigo, porque é inaceitável do Rio de Janeiro administrar o Acre, seu estado, administrar Rondônia, que é meu estado, que eles não têm condições. Eles não são biônicos, eles não são Deus, e se Deus estivesse na terra, com certeza não faria o que eles estão fazendo hoje. Então, por isso, nós temos que, urgentemente, o ministro de Minas e Energia tem que tomar providência, mudar essa gestão desastrosa que a Eletrobras tem, e tem que parar de fazer besteira no sistema elétrico da maneira que está acontecendo hoje. Então, portanto, não adianta construir usina se você não complementa as subestações, se tu não complementa as redes de distribuições, e se ao mesmo tempo não cobra da empresa Guasco, que é a Siemens, se eu não me engano, é a Siemens que adquiriu essa Guasco aí, a responsabilidade, porque infelizmente a cidade do estado de Rondônia está ficando no escuro e o prejuízo é incalculável. E eu aconselho o povo do meu estado entrar na justiça contra a Eletrobras. Não poupa ninguém, não tenha dó. Mas o governo está quebrado, vão acabar de quebrar o resto, mas pelo menos vai responsabilizar esses gestores incompetentes. Desculpa a minha indignação, porque essa situação que o povo de Rondônia está sentindo hoje. Obrigado. Eu agradeço, senador Ivo Cassol, à parte. Eu vou procurar o nosso amigo, colega senador Eduardo Braga, ele tem sido muito atencioso sempre conosco, para relatar pessoalmente essa situação que a gente tem vivido. Ele já falou para o senador Raupp que vai adotar as medidas duras, e nós, no fundo, precisamos ter claro que o cidadão não é responsável. Deu a parte. Ele fez aquisição, pegou um financiamento, montou algum negócio. Tem esses apagões. O negócio dele, os equipamentos queimam. E ele é que vai ser o responsável. Nós precisamos que o sistema Eletrobras assuma o problema, seja Eletronorte, seja Eletrobras, para que o cidadão possa ter garantido seus direitos. E aviso mais ainda, com a retirada da CCC, o problema das áreas isoladas do Acre, eu estou anunciando. Eu vou pedir ao ministro, eu vou avisar a ANEEL, vai vir a cavalo. Nós vamos ter sérios problemas de energia em Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Porto Valta, Taumaturgo, Manso Lima, Rodrigues Alves, Jordão, Santa Rosa. São os municípios isolados em Mané Urbano. Nós vamos ter sérios problemas, porque agora eles não estão dando mais o combustível para que a empresa contratada faça a geração da energia. Agora só uma parte. Então eu fico aqui o meu... Só mais um minutinho. E o senhor tem razão, nobre colega, quando o senhor coloca essa situação, como uma diretoria no Rio de Janeiro pode resolver os problemas do seu estado, lá com a divisa com o Peru, divisa com a Venezuela, e resolver o problema de 6 estados ao mesmo tempo. Não tem jeito. Eu estou afirmando que nós vamos ter sérios problemas nos municípios isolados do Acre, porque nós estamos tratando aqui da área interligada, que está vivendo os apagões. Mas nós temos as duas, interligada e isolada. Nós temos as duas. E vamos viver um drama, por isso que eu já estou alertando, vou fazer expediente, pedindo providência, porque depois vamos ter apagão no interior do Acre por falta de combustível. E a irresponsabilidade na gestão desse sistema Eletrobras não pode ser transferida para a população na forma de prejuízo. Então, fica aqui esse desabafo, esse protesto, essa denúncia em nome do povo do Acre. Tenho certeza que o ministro Eduardo Braga vai nos acolher, vai nos dar razão e vai nos ajudar a evitar que esse problema se repita. A informação que nos deram, que não terá mais apagão, mas nós vamos ter que tratar do problema que ocorreu até aqui, que causou incalculáveis prejuízos a uma parcela enorme da população do Acre. Muito obrigado, presidente.